Alô, buenas! Como estão os nobres oparianos? Hoje a gente vai acompanhar o Homem Macaco numa visita a uma cidade perdida. A gente vai ver o Tarzan dando mata-leão geral. A gente vai conhecer uma sacerdotisa sedutora. A gente vai descobrir o que Tarzan faz quando cai no golpe do Pix. Mas antes, se tu gosta de aventuras, livros, filmes, pulps, te inscreve aqui no canal. Toda semana serão sempre muito bem-vindos. Inclusive, enquanto eu estou gravando, eu acabei de descobrir que a gente chegou aos 1.000 amigos aqui no canal. Então, muito obrigado a todo mundo aí que ajudou a chegar nessa marca. Eu tinha me comprometido, de certa forma, a fazer uma live quando eu batesse os 1.000, né? Então, eu acho que a gente vai, nas próximas semanas aí, organizar aí uma livezinha que vocês puderem me dar de sugestão de tema e de estrutura, até porque para mim tudo é muito novo ainda, tá, gente? Então, acho que em breve a gente vai ter aí alguma coisa comemorativa dos 1.000 inscritos. O Tesouro de Tarzan, ou melhor dizendo, Tarzan e as Joias de Opar. Esse exemplar aqui que eu comprei, que foi lançado pela Companhia Editora Nacional em 1959, ele está com o título Tesouro de Tarzan. Porém, se tu vai procurar essa história aqui no cânone do personagem, nas histórias do Tarzan, tu vai encontrar com mais facilidade como Tarzan e as Joias de Opar. E é assim que eu vou me referir a ela, porque é assim que eu gravei aqui na minha cabeça. O título original é justamente a tradução de Tarzan e as Joias de Opar. Esse exemplar aqui eu comprei, adquiri ele a preço módico, tá? Num sebo, num brick de livros aí recentemente. Por que eu estou lendo essa aqui, que é a quinta aventura do Tarzan, dentre as 24 que foram escritas pelo Edgar Rice Burroughs? Porque foi a que eu encontrei. Eu gostei muito do primeiro livro do Tarzan, que conta a história clássica que a gente conhece, o menino europeu que foi criado por macacos na África e tal. E o autor fez tanto sucesso a história do Tarzan, que foi lançado primeiramente em pulp, né, no início do século XX, eu acho, que aí ele foi lançando outras aventuras do personagem. E nessa aqui, Tarzan vai numa cidade perdida, né, entre outras desventuras que o personagem passa. Bom, o que mais que a gente pode dizer? Foi escrito em 1918, tá? Tarzan, nessa altura do campeonato, ele já tinha ido para a Inglaterra reclamar o título de Lord Greystock, ele já tinha casado com a Jane, ele já tinha tido filho, ele já tinha ficado milionário, e aqui ele perde toda a sua fortuna. O Tarzan aqui, ele começa o livro caindo num golpe, e a fortuna dele, digamos, né, o patrimônio do Tarzan sofre um enorme baque. Ainda sobre essa edição aqui, ela foi traduzida, essa aventura aqui do Tarzan foi traduzida por ninguém menos do que o Manuel Bandeira. Sim, o poeta da semana de 22, né? O poeta, um dos criadores do modernismo, que depois entrou para a Academia Brasileira de Letras, posteriormente. Pô, Manuel Bandeira foi um cara que ele traduziu Shakespeare, né? Traduziu Bertolt Brecht, se eu não me engano, outros grandes autores. E aqui eu acho que ele foi ganhar uns cascalhos, traduzindo uma historinha do Tarzan. Tá? Em 1934 ele fez essa tradução, foi lançada aqui numa coleção que tem mais uma dúzia aí de histórias do personagem aqui. E é muito legal também, outra coisa que eu gostei dessa edição, são as ilustrações muito bonitas aqui do cara chamado Manuel Victori. Tá? Ilustradores brasileiras, ilustrações brasileiras aí, que está nesse livrinho aqui. Tá meio judiadinho, eu fiquei até com peninha de não ter tratado ele melhor aí, desde que eu adquiri. Mas vamos adiante, vocês vão me ensinar também como é que eu trato melhor os meus brinquedos e os meus livros. O Edgar Rice Burroughs, além do Tarzan, ele criou também as Crônicas Marcianas, né? O personagem John Carter de Marte. Tem um outro livro dele que eu quero bastante ler, que eu acho que em português deve ser A Terra que o Tempo Esqueceu, algo assim, né? The Land That Time Forgot. Tem filme, eu acho, também. E, claro, pela temática aí, provavelmente deve ser aquelas histórias de terras perdidas, tipo O Mundo Perdido tal. Eu vou atrás. Entre outras aí, um autor pulp, assim, de renome. E aí, lendo as histórias do Tarzan, do Sombra, do Doc Savage, a gente vê como o herói pulp, a história pulp, ela é vamos dizer assim, um elo de ligação, um elo perdido, entre a literatura clássica de aventura, né, tipo Júlio Verne e tal,
o Hagar, esses outros, o H.G. Wells, que vieram antes, e os super-heróis dos quadrinhos. Por exemplo, o Tarzan ele mata a rodo. O Tarzan ele não é o Superman. É uma literatura, tem violência, tem insinuação sexual, né, embora uma coisa meio branda assim, mas tem. Os heróis pulp eles têm essa característica, assim, um clima mais, quando são urbanos é um clima mais no ar, aqui, e aqui é a vida na selva, sem verniz, assim, das sensibilidades modernas. A história de As Joias de Opar. Começa com um personagem, que é um baita num falcatrua, um salafrário, que é o Albert Werper, que é um militar de carreira, mata o superior dele, tem que fugir, vai se abrigar junto de um grande vilão, eu acho, das histórias do Tarzan, que é o Ahmed Zek, um árabe que eu acho que ele é comerciante de escravos, traficante de escravos, contrabandista, é um cara que está envolvido num monte de coisa que não se deve fazer. E esse cara ele é muito perigoso e ele coopta, né, o Werper como para o secto dele, porque ele tem um plano para sacanear o Tarzan. Ele quer invadir lá as terras do Tarzan. Tarzan, nessa altura, ele tem uma grande plantação, uma fazenda lá na África. Ele quer destruir tudo, ele quer se vingar do Tarzan. Provavelmente o Tarzan frustrou algum outro plano dele. Ele quer raptar a Jane e ele quer pedir um resgate ou vender a Jane para um harém de um sultão. Então, ao longo do livro, tem algumas insinuações assim do destino que a Jane pode ter. Uma coisa bem forte, assim, eles não poupam a gente nesse aspecto. Em paralelo, o Tarzan descobre que foi roubado, ele caiu algum esquema que ele perdeu a fortuna dele na Europa. O que o Tarzan faz quando está sem dinheiro, quando o dinheiro dele do banco foi rapado? O Tarzan vai e retira mais dinheiro no banco particular dele, que é a cidade perdida de Opar. A fortuna do Tarzan, ele surrupiou dessa cidade perdida, né, em barras de ouro, construiu daí a fazendola dele, e agora ele vai lá para tirar mais. Simplesmente, imagina que maravilha ter uma vida dessa, tá? Tô mal de grana, vou lá pegar mais uns lingotes. E o Tarzan, quando ele vai para esse lugar, ele já tinha conhecido aí o Werper, que tinha ganhado a confiança dele, dizendo que ele era um amigo europeu e tal. O Werper nisso segue ele, tem um terremoto, cai uma pedra na cabeça do Tarzan e o Tarzan, sim, sofre de amnésia. Essa é a história do Tarzan com amnésia, tá? Que é um recurso interessante para fazer o Tarzan, que já estava meio civilizado, trazer o Tarzan de volta à sua, como é que eu vou dizer, a sua personalidade mais primitiva do primeiro livro, que eu acho que o Burroughs ele tinha sentido, que ele tinha perdido um pouco do personagem. De certa forma, gente, eu vou arriscar dizer que o Tarzan é um personagem de uma história só. No momento que o Tarzan ele se civiliza, ele aprende a falar inglês, ele adquire modos, ele começa a se vestir como um lorde, ele deixa de ser o Tarzan. Mesmo que ele volte depois, e tem várias desculpas ao longo das histórias dele para ele voltar para a selva e voltar a usar a tanguinha, fica de certa forma um pouquinho forçado, eu diria, para o meu paladar. Assim. Isso o Tarzan se perde, tá? Está completamente desmemoriado. Enquanto isso, e aí a história é interessante porque ela acontece em paralelo com o Tarzan, com o Werper, e também está acontecendo com a Jane enquanto isso, porque a casa do Tarzan foi atacada pelo Ahmed Zek, vai para o nome, foi incendiada e a Jane foi raptada. Agora volta, corta de novo por Tarzan, que foi capturado pelos habitantes da cidade perdida de Opar, e foi oferecido à sacerdotisa lá. Opar é um lugar meio recorrente em algumas histórias. A gente vai ver daí depois quando ela volta e onde ela surgiu. Lá ela é apaixonada pelo Tarzan. O Tarzan não o retribui, porque nessas alturas do campeonato ele já está casado com a Jane. Não seria de bom tom para o homem macaco. E aí fica uma brincadeirinha de vai e vem. Que são as joias. O Tarzan recolhe algumas joias, mesmo sem memória, guarda num saquinho e essas joias ficam passando de mão em mão. A Jane foge, a Jane é capturada, o Tarzan sai matando geral, a contagem de corpos, não apenas de inimigos do Tarzan, tá, mas também de animais que o Tarzan que tem o azar de cruzar o caminho do Tarzan ao longo das joias de Opar. 4 leões,
em ocasiões diferentes, uma zebra, 2 corças, um rinoceronte, um antílope, e a cada morte desse, a cada animal que ele caça, ele dá o grito do Tarzan. Tá? Que é um recurso muito legal, muito impactante, só que a gente sabe que ele é usado à exaustão. Pô, só no livro aqui, cada bicho que ele mata, ele dá o grito do Tarzan lá pela Santo de Está, Tarzan. A gente já entendeu qual é a moral da coisa. No final, todos eles se encontram, né, e tem as soluções. O Tarzan, na realidade, ele não faz muito na história, porque quando ele chega para encontrar a Jane, os vilões já meio que se mataram entre eles, as coisas já... O próprio Werper, ele morre fora da câmera, né, ele foge, porque ele é um covarde, isso é deixado muito claro, ele é um cara ardiloso, que uma hora tá ao lado de um, outro lado do outro, para quem é mais conveniente para ele. O Tarzan, no entanto, eu achei que ele é meio enfadonho como personagem, porque ele é perfeito. O Tarzan, primeiro, ele é o ápice do físico humano, né? Ele é descrito várias e várias vezes como um gigante. E é interessante que o Tarzan, quando ele é desenhado, e aí eu já vou mostrar uma coisinha que eu tenho aqui, que são as histórias em quadrinhos do Tarzan. O Tarzan, ele por muitos artistas, muitos desenhistas, ele é, normalmente, assim, a proporção humana são 7 cabeças, a altura do personagem. O Tarzan, ele é normalmente desenhado com 8. O que isso faz? Faz ele ficar muito alto. É um recurso que alguns desenhistas usaram. Depois que a gente descobre, a gente começa a prestar atenção na quantidade de cabeças de cada personagem. Só que o Tarzan, ele assim, todo mundo admira o Tarzan. O Tarzan é imbatível. Tá? O Tarzan, ele é incorruptível, sabe? E, cara, começa a ficar meio um personagem muito 2D, assim, muito sem nuances, sabe? Então isso aí, lá pelas tantas, é meio chato, assim. Hoje a gente gosta de personagens mais tridimensionais. É isso, o Tarzan ele é muito unidimensional. O Edgar Rice Burroughs, ele disse depois que ele se arrependeu de fazer o Tarzan casar, de fazer o Tarzan virar um homem de família. O Tarzan chegou a ser avô nas histórias. Porque isso limitou muito o personagem. Nessa aqui, por exemplo, para trazer de novo o Tarzan interessante, porque eu, pelo menos, eu não gosto muito de Tarzan em Cidade Perdida, Tarzan espião, Tarzan foi espião na Primeira Guerra, Tarzan enfrentou traficantes de escravos, contrabandistas, caçadores. Cara, eu gosto do Tarzan primitivo no meio do mato convivendo com os animais. Tá? O final da história do Tarzan, ele encontra outros que nem ele, legal, mas eu acho que daí a coisa meio que se esgota. E acho que o autor ele teve dificuldade de ficar trazendo novas histórias. Tanto que aí o Tarzan vai para a Terra Perdida, vai para mundo com dinossauros. Não sei se ele não foi depois do futuro, claro, que as histórias do Tarzan até hoje são publicadas por outros autores. A Cidade Perdida de Opar, ela já surge na segunda história do Tarzan, que é o Retorno de Tarzan. Quando ele conhece esse lugar, ele é primeiramente ofertado como sacrifício para o Deus Sol, né, para sacerdotisa lá. Depois a gente vai descobrindo as histórias, porque a cidade volta e meia ela aparece, porque atraiu bastante interesse. E Opar seria um entreposto comercial, um posto avançado de Atlântida. Sempre Atlântida. Não sabe de onde é que vem as coisas vêm todas de Atlântida, meu amigo. E de aliens. E aí o Tarzan conhece já na segunda aventura dele, foge, volta nessa, vai voltar algumas outras vezes. E também nos quadrinhos rendeu bastante. Por exemplo, eu tenho aqui algumas histórias em quadrinhos, coleção do Tarzan, que foram lançadas aí décadas atrás. Aqui. Isso aqui eu não sei bem de que ano foi criado, tá? Mas são relançamentos da década de 70 e 80. E aqui a gente tem justamente, ó, As Joias de Opar. Tá, uma quadrinização do livro. Por exemplo, aqui a gente tem a Lá, ali, a sacerdotisa, tal. Aparece o Werther, aparece todo mundo. Ó, o personagem daí ele ganha um rosto. Também foi tema de um seriado do cinema. Aí é o seriado mudo ainda do Tarzan, que é Tarzan, o Homem-Tigre. Deixa eu conferir aqui na minha cola. O Homem-Tigre. Tarzan na África sendo um homem-tigre. Tudo a ver, né? E aí também eu vi esse seriado aí do Homem-Tigre. Tem alguns episódios que se passam em Opar, daquela maneira precária de antigamente,
Né? O Tarzan, nesse seriado, ele dá o primeiro grito, que é patético, tá? É muito diferente do grito do Tarzan que a gente conhece. Depois aparece também em outras histórias, quadrinhos, em outras versões. Na série, a Disney fez uma versão do Tarzan, desenho animado, né? Depois deu origem a uma sériezinha animada, e tem um episódio que também se passa em Opar. Outros autores depois, mesmo sem utilizar o Tarzan, utilizaram essa cidade. Então ela acabou sendo meio que... tem algum culto em torno da cidade perdida de Opar. Embora a história seja completamente normalzinha, tenha nada demais, mas é mais uma história do personagem, principalmente uma história para a gente conhecer o clima de como é que era a literatura pulp. Antes de terminar, deixa eu mostrar para vocês mais uma coisinha aqui que eu tenho, que é esse Tarzanzinho aqui da Gulliver, que eu tenho desde que me conheço por gente. Quando eu fiz a história o episódio sobre o fantasma, eu descobri que o meu fantasma da Gulliver estava valendo R$ 1.000. Eu não sei quanto é que vale o Tarzan também, é bem raro aí na coleção, mas vai para o museu, porque isso aqui agora, meu amigo, isso aqui agora é investimento. Investimento bom, não que nem os do Tarzan, que ele perdeu tudo e teve que ir para a cidade perdida de Opar pegar mais. Vou me despedir de vocês com o verdadeiro grito do Tarzan, que virou até nome de disco do Raul Seixas. Quando o Tarzan mata alguém ou algo nas histórias, no livro ele grita: Kriga, Bandolo. Até logo, mais boas.